Olá, meus amigos, que beleza! Um forte abraço a todos vocês e desde já peço o seu like para você fortalecer cada vez mais o nosso canal. O Wendel, meus amigos, vamos para as pautas, nossos amigos e nossas amigas também. Tá aí na tela os melhores jogadores da partida, meu amigão. Tá aí o Chaves, evoluiu bastante após a mudança tática do Renato Paiva. Cauli em franca ascensão, jogando melhor cada dia. E o Biel nem se fala, um dos melhores jogadores que nós temos no elenco. E sem dúvida aí o Biel vai dar o que falar no Campeonato Brasileiro se tiver nesse nível que ele está jogando. O Biel tem como evoluir. Melhor jogador do Bahia, mas, meu amigão, se ele tiver nessa pegada aí, Campeonato Brasileiro, vou falar para vocês, viu? Vai dar o que falar o Biel, driblando, velocidade, fazendo gols, criando jogadas, armando a equipe em algumas ocasiões. O Biel, sinceramente, olho no jogador, inclusive não falando somente como torcedor do Bahia, mas também olhando os times brasileiros, o Biel tem tudo para ser um dos melhores jogadores da competição. Então, vamos aguardar aí o desenrolar, né, do desempenho do Biel, que na minha opinião, volto a repetir, melhor jogador do Bahia, mas ontem o melhor do jogo, Cauli Oliveira, no meu ponto de vista, beleza? Tá aí na tela também, meu amigão, encontrou o caminho, o Paivinha encontrou o caminho, teimoso, mas finalmente chegou o momento de uma mudança que coloca o Bahia em uma outra situação. Uma situação que você vê um horizonte, uma luz no fim do túnel, que você percebe evolução. Coloquei aí, né? O time agora evolui. Então, o Paiva encontrou o caminho. Não é nem uma pergunta, é uma afirmação. O Renato Paiva encontra a formação tática ideal para potencializar os jogadores do Bahia. E outro detalhe, ele mostra que, de fato, sabe fazer um time, sabe armar um time. Precisava deixar de teimosia. As contratações que o Bahia deverá estar trazendo vai melhorar cada vez mais essa equipe. E imaginar que o Biel do lado esquerdo, junto com o Cauli, o Chaves, e você tem o Ademir do outro lado, juntamente com o Jacaré. Aí, meu amigão, sinceramente, o Bahia vem se apresentando agora uma equipe que tem potencial. Sobretudo, o potencial de alguns atletas que serão determinantes para o Esquadrão de Aço na Série A do Campeonato Brasileiro. Embora nós tenhamos um título aí para conquistar, que é o jogo contra a Jacuipense, mas, sinceramente, olhar para a Série A, olhar para a partir do dia 15, 16, 17 de abril é fundamental. Então o Grupo City não pode parar, o Renato Paiva vai estabelecer mais jogos com esta mesma formação tática e esperamos que o Bahia cada vez mais evolua como um time de futebol. É o que nós esperamos, beleza? Potencial dos atletas, sinceramente, como evoluiu o Chaves evoluiu demais, Chaves deu um salto, porque muitas vezes você tem um jogador que começa muito ruim, começa muito mal, que você não encontra caminhos para ele, e de repente a modificação tática beneficiou a equipe e, sobretudo, o Chaves. Além do Chaves, o Jacaré, que não esteve no jogo desta quarta-feira, também cresce nesta formação. O próprio Biel, o próprio Cauli também. Muitos jogadores estão se adaptando a essa nova estrutura e apresentando um futebol de qualidade. No entanto, muitos ajustes ainda devem ser feitos, não na formação tática, mas no posicionamento dos atletas, na melhoria de alguns fundamentos, como finalização. O CRB ontem era para sair da Arena Fonte Nova com a sacola cheia de gols, mas o Bahia perdeu algumas oportunidades por erro de finalização. Outro detalhe que é um ajuste importantíssimo é o contra-ataque. O Bahia fez uma estratégia muito bem sucedida, meteu 2-0 no CRB, baixou as linhas para contra-atacar. O CRB foi de fato atraído, teve uma divisão de posse de bola, começou a circular na área do Bahia sem causar perigos ao goleiro do Esquadrão, mas o Bahia teve contra-ataques e não conseguiu efetivar o contra-ataque em gols. Ora, no erro de decisão, outra hora tudo certinho, finalização. Então, é um ajuste que precisa ser feito e nós temos que entender que são 2 jogos somente nesta nova estrutura, né? São 2 jogos e por isso muitos ajustes deverão acontecer.
A equipe está mais segura com 3 zagueiros, né? O Canu deu mais estabilidade a esta equipe. De fato, precisava de um jogador mais experiente, mas nós não podemos esquecer que o Gabriel Xavier e o Marcos Victor são 2 zagueiros muito promissores. E o Gabriel Xavier ontem, novamente, fez uma boa partida. É bom lembrar sobre isso. O Rezende dá qualidade no passe e o Rezende está em ótima fase. Então essa linha de 3 marcadores do Bahia, essa última linha de 3 do Esquadrão de Aço, tá ficando muito legal, muito interessante. Eu falo no Bahia mais seguro porque aqueles gols que o Bahia estava tomando com aquelas bolas longas, bola nas costas dos zagueiros, me parece que o Bahia está mais precavido. Ontem eu percebi uma tentativa do CRB em jogar a bola um pouco à frente para pegar essa zaga na linha alta, só que o Canu estava como se fosse um líbero um pouco mais atrás, no centro, né? Porque se a jogada sai pelas pontas, ele vem correndo reto, pega o jogador lá na frente no atalho, né? O jogador que vem pelas pontas, naturalmente, ele vem diagonal e o Canu ou outro atleta, o Gabriel Xavier, o Rezende, eles vêm pelo centro, conseguem chegar no atleta. Então, está havendo aí sim ajustes, mas o Bahia precisa ainda demais, precisa demais. Talvez um centroavante seria fundamental. Ontem a bola passou muito pelo Everaldo, muito. Ora ele não estava lá, ora quando estava não fazia com que a jogada acontecesse. Esquadrão de Aço. E embora, estou falando do jogador que está fazendo gols, né? Bate muito bem pênalti, está fazendo gols. Mas nós precisamos, sinceramente, de um goleador nato. E da forma ofensiva que o Bahia está jogando, um volume e uma intensidade muito alta, uma transição também muito alta. E quando eu falo em volume, diversas possibilidades para um jogador fazer um gol. Tá maravilhoso para o Everaldo fazer gols. Tá excelente. Agora ele precisa estar, de fato, dentro da área. Se eu tenho o Chaves avançado, eu tenho o André avançado, eu tenho o Cauli, eu tenho o Biel encostando, eu tenho a dupla de volantes ali, fechando, dando proteção, fica no centro, papá. Centroavante, você vai fazer muitos gols. Vai fazer muitos gols se acertar e encontrar o posicionamento. No entanto, volto a repetir, 2 jogos somente nesta nova estrutura tática. Meu amigo, por falar em estrutura tática, tem número de jogadores também, tá aí na tela o Biel. Alô, Biel, melhor jogador do Bahia na temporada. Imagine aí, Biel e Luciano Juba, meu amigão. Imagine aí, Biel e Luciano Juba. Segura esse Esquadrão de Aço, hein? Segura esse Bahia. Tá jogando duro e arrebentando. Biel contra o CRB. Tá aí na tela 2 finalizações, 1 assistência, 2 assistências para a finalização. Esta 1 assistência foi assistência para o gol, um cruzamento, um lançamento, fora movimentação, ocupação do espaço. Esse número aí é um número massa para a gente refletir, mas tem alguns pontos que não estão nos números, mas que mostram a qualidade do Biel. O Biel recua, o Biel volta, joga por dentro, está jogando muito bem por dentro, inclusive. Pelas pontas também, confunde a marcação, ora ele puxa um marcador, abre o corredor para a entrada do outro atleta do Bahia, um lateral. Então o Biel ocupa muito bem os espaços. Além dos números do Biel, a movimentação dele no campo é muito interessante e vem confundindo a marcação do adversário. Outros números também é do Nicolas Acevedo contra a equipe do CRB. O Acevedo, ele deu ali, 3 assistências para a finalização, ele desarmou, ele teve rebatida. Isso mostra que o Acevedo participou bastante ali na marcação, interceptação também. Então o Acevedo vem também evoluindo, vem crescendo. O Acevedo mostrou que tinha qualidade logo no início da temporada. Depois ele tem uma queda de desempenho junto com a equipe do Bahia, sim. Agora, neste novo Esquadrão de Aço, nessa nova estrutura, após todas as críticas que nós falamos aqui, que todo mundo falou, o Bahia melhora e o Acevedo vem melhorando junto com esta equipe. E tá aí os números do Acevedo. Jogou bem também contra a equipe do CRB. Nós temos aí o Renato Paiva. Ele explicou a escalação do Bahia no time principal, né? Se esperava muito uma equipe alternativa para o jogo, mas o Bahia fez correto. Mostrou-se que a alternativa seria um pouco prejudicial a esta nova estrutura, esse novo sistema. Então, dar continuidade foi fundamental, independente se o Bahia tem um jogo contra a Jacuipense no domingo. O Renato Paiva optou e foi assertivo em trabalhar com a mesma equipe, claro e evidente com o Iago Felipe, que não pode jogar no Campeonato Baiano. Ele fez algumas modificações, o Jacaré não pôde jogar, porque tinha cartões amarelos, o terceiro cartão,
mas a estrutura foi mantida e o Bahia, sinceramente, amassou o CRB no início do primeiro e no início do segundo tempo. O CRB não teve sossego, é uma equipe que já estava classificada na Copa do Nordeste, mas queria a segunda colocação para poder jogar em casa no Rei Pelé, e veio com a sua equipe principal também, mas quando percebeu que não adiantava, que o Bahia estava num dia muito forte, o CRB acabou entendendo que não dá, vou ter que jogar aqui pianinho para não tomar uma goleada. Escapou de tomar uma goleada, e aí fica aquele sentimento que o Bahia poderia ir muito mais além. E da forma que o Bahia vem evoluindo, chegaria sim como um favorito para o título da Copa do Nordeste, seria um penta, né, do Nordeste. Mas é como o Paiva falou, né? Paiva falou na coletiva ontem, né, que ele vai devolver a Copa do Nordeste para o torcedor do Bahia. Isso aí o ano que vem. Então, meus amigos, e claro, né, dentro dessa perspectiva de uma equipe mais amadurecida, de uma equipe que está já mais formada dentro de um planejamento tático, de uma filosofia de jogo, e aí ele fez essa promessa aí que vai devolver a Copa do Nordeste aos torcedores do Bahia, porque na realidade ficou esse gostinho, né, que dava, né? Mesmo com essa equipe que tá aí, dava. O negócio foi uma reação tardia em comparação à Copa do Nordeste, mas uma reação ideal para dar para o torcedor do Bahia a confiança para o Campeonato Brasileiro Série A. Então são dois pontos importantes que a gente reflete hoje, né? Na fala do Paiva aí, ó, estamos trabalhando um sistema novo, por isso que ele colocou a equipe e a mesma formação tática. Lembrando que ele também desabafou um pouquinho, né? Técnico no Brasil é burro, tanto fazendo uma situação como fazendo outra, é um desabafo dele. Mas eu quero trazer para você, amigo torcedor, uma expectativa que eu tenho, que é justamente o seguinte: foi tardio a evolução do Bahia para a Copa do Nordeste? Sim. Ficou aquele gostinho que a gente poderia estar melhor, estar classificado e muito bem classificado. Mas ele não é tardio, a evolução do Bahia não é tardia para a principal competição que nós temos, que é o Campeonato Brasileiro Série A, beleza? Há tempo sim desta equipe encorpar mais com esse novo sistema tático, há tempo sim do Grupo City trazer jogadores de qualidade para qualificar este elenco e, com certeza, nós estaremos ao menos disputando um título de Campeonato Baiano, 50 títulos, gosto demais, este número é importante. Aconselho até o Grupo City a providenciar camisas, claro, não agora, né? A gente tem que respeitar a Jacuipense, ainda haverá os 2 jogos, mas caso o Bahia consiga os 50 títulos baianos, uma camisa comemorativa cai muito bem, beleza? Meu amigo de fé, meu irmão camarada, gostou do conteúdo? Que beleza! Jogador e arrebenta aí, ó. Faz o seguinte, compartilha o nosso link nas suas redes sociais, se inscreva no canal, dê essa moral pra gente, rumo aos 10 mil inscritos, hein? Rumo aos 10 mil inscritos. Forte abraço!